Em tempos antigos, no coração do poderoso Império Assírio, erguia-se a imponente cidade de Nínive. Ela era sinônimo de grandeza, força militar e uma arrogância que se espalhava como fumaça sobre as nações vizinhas. Seus muros colossais e seus palácios dourados refletiam não apenas riqueza, mas também um desprezo pela justiça e pela misericórdia. Foi nesse cenário que surgiu Naum, um profeta quase esquecido, mas cuja mensagem ecoaria através dos séculos. Ao contrário de outros profetas que clamaram pelo arrependimento, Naum não veio trazer esperança. Sua missão era anunciar o juízo inevitável sobre uma cidade que havia se enchido de violência, traição e crueldade. O que torna sua profecia ainda mais impressionante é a certeza absoluta de que a destruição viria e viria rapidamente. Hoje poucos se lembram da história de Naum e da queda de Nínive, mas sua mensagem ainda carrega lições profundas sobre o poder da justiça divina e o destino daqueles que endurecem seus corações. Prepare-se para conhecer em detalhes essa narrativa fascinante, de uma cidade no auge de seu poder até sua queda repentina e total. Quem foi o profeta Naum? Naum é um dos profetas menores da Bíblia, mas a importância de sua mensagem é gigantesca. Seu nome, Naum, significa consolação ou conforto, o que parece curioso, considerando que sua principal missão foi anunciar a destruição de uma cidade inteira. Seu livro, composto por apenas 3 capítulos, é totalmente dedicado a pronunciar o juízo de Deus contra Nínive. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Naum. A Bíblia informa que ele era natural de Elcós, uma cidade que até hoje não foi identificada com precisão. Alguns estudiosos sugerem que Elcós poderia estar localizada na Galileia, enquanto outros acreditam que ficava na região da Assíria. Seja qual for o local exato, o que importa é que Naum viveu em uma época marcada por grandes tensões políticas. O contexto histórico de Naum é importante. Nínive havia sido poupada anteriormente quando o profeta Jonas pregou a mensagem do arrependimento e a cidade, por um tempo, se humilhou diante de Deus. Mas com o passar dos anos, a arrogância retornou e a maldade atingiu níveis ainda piores do que antes. Naum se levanta então como uma voz de Deus para anunciar que a paciência divina havia se esgotado. Não haveria segunda chance desta vez. Nínive enfrentaria a justiça que havia desprezado por tanto tempo. Seu estilo de escrita é forte, vívido e carregado de imagens poderosas. Ele descreve Deus como um guerreiro vingador, mas também como alguém que protege aqueles que nele confiam. Naum mostra que a justiça de Deus pode ser tardia aos olhos humanos, mas ela é certa e irresistível. A grandeza e corrupção de Nínive. Para entender a mensagem de Naum, precisamos primeiro compreender o que era Nínive na época. Nínive não era apenas mais uma cidade. Ela era a capital do império mais poderoso e temido do mundo antigo, o Império Assírio. Fundada às margens do rio Tigre, no atual território do Iraque, Nínive era impressionante. Seus muros gigantescos cercavam a cidade em um perímetro de cerca de 12 quilômetros, e algumas fontes sugerem que as muralhas eram tão largas que 3 carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. Era uma cidade rica, vibrante, cheia de templos dedicados a deuses pagãos, palácios magníficos e mercados abundantes. Era símbolo de força, prosperidade e domínio. Mas junto dessa grandiosidade havia também uma corrupção profunda. A Assíria era conhecida por sua crueldade extrema. As práticas militares assírias envolviam torturas brutais, massacres em massa e a humilhação pública dos povos conquistados. Era comum ver reis assírios vangloriando-se em inscrições sobre quantas cidades haviam destruído, quantos inimigos haviam decapitado e quantos prisioneiros haviam levado acorrentados para exibição pública.
Nínive, portanto, tornou-se um ícone da arrogância humana. Eles acreditavam ser invencíveis, protegidos por suas muralhas e pela força de seu exército. Ignoraram a misericórdia recebida no tempo de Jonas e voltaram a praticar injustiças ainda maiores. Era uma sociedade embriagada pelo poder e pela opressão, desafiando abertamente a santidade de Deus. Foi para este cenário que Naum dirigiu sua profecia. Ele não falou para o arrependimento desta vez, mas anunciou uma sentença irreversível. Nínive seria destruída tão completamente que poucos acreditariam que um dia ela havia existido. A corrupção moral e espiritual da cidade era tão profunda que sua queda seria um ato de justiça e não mero castigo. Deus, na visão de Naum, não toleraria eternamente a arrogância e a maldade. Haveria um limite para a paciência divina, e para Nínive, esse limite havia sido alcançado. O anúncio do julgamento. Deus como juiz e vingador. O livro de Naum apresenta um dos retratos mais intensos de Deus como juiz e vingador em toda a Bíblia. Naum descreve o caráter divino com uma força que ecoa através dos séculos. Deus é paciente, mas também é zeloso e poderoso para executar juízo. Logo no início, Naum declara: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda indignação contra os seus inimigos. Naum 1:2. Essas palavras estabelecem o tom da mensagem. Deus não é indiferente ao mal. Sua justiça é ativa, não passiva. Ele observa, ele adverte, ele é paciente, mas chega o momento em que ele age. Nínive, com todo o seu poderio, aprenderia da maneira mais dura que a arrogância humana não é páreo para a justiça divina. Deus seria o autor da queda de Nínive, e isso seria feito de maneira tão esmagadora que nenhum esforço humano poderia impedir. Naum descreve a reação da natureza diante da aproximação de Deus. Montanhas tremem, colinas desfalecem, a terra se agita. Essas imagens poderosas servem para mostrar que se a criação inteira treme diante do Criador, quanto mais o império humano mais perverso daquele tempo. Além disso, Naum faz questão de afirmar que, embora Deus seja grande em poder, ele também é bom para aqueles que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Esse equilíbrio é fascinante. Enquanto Deus é juiz dos ímpios, ele é refúgio para os justos. Enquanto para Nínive viria a destruição, para Judá, que sofria sob a opressão assíria, haveria livramento. O anúncio do julgamento, portanto, não era apenas uma sentença de morte para Nínive, era também uma mensagem de esperança para aqueles que clamavam por justiça. Deus via o sofrimento dos oprimidos e prometia que o mal não reinaria para sempre. Este aspecto da mensagem de Naum revela que o juízo divino é sempre moral. Não é movido por ódio irracional, mas por uma resposta justa ao pecado contínuo e à injustiça desenfreada. Nínive, que um dia escapou da destruição ao se arrepender durante a pregação de Jonas, agora enfrentava a consequência de seu novo endurecimento. Eles haviam esgotado a misericórdia recebida. E o Deus que pacientemente esperou agora se levantava em juízo. O cerco e a queda de Nínive. Naum descreve o cerco e a queda de Nínive com detalhes tão vívidos que parece estar relatando um evento presenciado com os próprios olhos. É como se o profeta estivesse ali, no meio do tumulto, captando cada som de espada, cada grito de terror, cada labareda subindo aos céus. Em Naum 2:1-6, vemos a visão de uma cidade sitiada. O destruidor sobe contra você, Nínive.
Guarde a fortaleza, vigie o caminho, fortaleça os lombos, aumente muito a sua força. Os escudos dos seus valentes estão vermelhos, os homens de guerra vestidos de escarlate. Os carros de guerra brilham com o fogo de tochas no dia da preparação, e os lanceiros estão brandindo suas lanças. Nínive, acostumada a invadir e destruir outras cidades, agora se vê na posição humilhante de ser atacada. Os defensores tentam resistir, mas é tarde demais. Os invasores, provavelmente uma coalizão de medos e babilônios, marcham com força implacável. Os rios da cidade, que antes eram fonte de beleza e vida, agora se tornam instrumentos de destruição, segundo Naum 2:6. As comportas dos rios se abrem e o palácio desmorona. Historiadores sugerem que a cidade, protegida por muros imensos e largos, foi traída por suas próprias defesas naturais. Uma enchente, possivelmente causada por fortes chuvas ou o rompimento de barragens, teria enfraquecido parte dos muros, abrindo caminho para os exércitos inimigos. A cena é de caos absoluto. Mulheres levadas cativas, soldados fugindo em desordem, tesouros saqueados, gritos ecoando pelas ruas, palácios em chamas. Naum, com palavras cortantes, declara: rouba a prata, rouba o ouro. Não há fim para os tesouros, riquezas de todo tipo de objetos desejáveis. Naum 2:9. A cidade que acumulou riquezas incalculáveis às custas de sangue e opressão, agora se vê pilhada, reduzida a destroços. Um dos aspectos mais impactantes da profecia é o tom de zombaria dirigido a Nínive. Aquela que aterrorizava nações agora implora por misericórdia, mas não encontra. A arrogância dos assírios, sua confiança em sua força militar e seu desprezo pelos povos conquistados agora se voltam contra eles. A cidade é comparada a uma leoa que não consegue proteger seus filhotes, totalmente desamparada. O cerco e a queda de Nínive não foram apenas um evento militar. Foram o cumprimento perfeito da justiça de Deus. Cada pedra caída, cada centelha de fogo, cada lamento ecoando na noite, tudo fazia parte de um juízo há muito anunciado e agora executado com precisão divina. Nínive, a invencível, a soberba, foi humilhada até o pó. E o mundo, por tanto tempo aterrorizado por ela, agora poderia finalmente respirar em paz. O orgulho e a queda de Nínive. Naum expõe, com palavras afiadas, a raiz da queda de Nínive, o orgulho. A Assíria, e especialmente sua capital, acreditava ser invencível, confiava em suas muralhas gigantescas, em seus exércitos treinados, em sua vasta riqueza. Mas esqueceu que nenhuma força humana é capaz de resistir à justiça de Deus. Em Naum 3:1, a acusação é clara. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubo, onde não cessa a rapina. Nínive construiu seu império sobre violência, traição e exploração. Era uma máquina de guerra implacável, que esmagava culturas e povos inteiros em nome de seu poder. Porém, o próprio Deus, que é justo e santo, se levantou contra ela. O profeta usa metáforas poderosas para ilustrar a situação. A cidade é comparada a uma prostituta sedutora que enganava as nações com sua beleza e promessas, apenas para depois destruí-las. Em Naum 3:5, Deus declara: Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei tuas saias sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. É uma imagem brutal de exposição e humilhação pública. A cidade que se exaltava será envergonhada diante de todos. Naum também lembra aos ouvintes de uma outra cidade que caiu em desgraça, Tebas, no Egito. Tebas, tão poderosa quanto Nínive, foi destruída. E se Tebas caiu, Nínive não seria exceção.
A comparação é forte. Tebas tinha fortificações naturais, rios como defesa, aliados poderosos, e mesmo assim caiu. Nínive, apesar de seus muros largos o suficiente para corridas de 3 carruagens lado a lado, também seria derrotada. No auge de sua arrogância, os assírios acreditavam que seus deuses locais e suas práticas religiosas pagãs os protegeriam. Mas agora, esses deuses se mostravam impotentes diante do Senhor verdadeiro. O orgulho de Nínive a cegou para a realidade. Pensavam estar no controle de tudo, mas eram apenas peças na mão do Deus Todo-Poderoso. Pensavam que seus feitos grandiosos garantiriam um legado eterno, mas tudo o que deixariam seria ruínas e lamentos. No final, a lição de Nínive é uma advertência eterna. O orgulho precede a queda. A autoconfiança que ignora a justiça e a santidade de Deus sempre resulta em destruição. E Naum registra essa verdade com uma clareza impressionante, quase como um epitáfio sobre as cinzas da cidade destruída. O horror da destruição de Nínive. Naum descreve a destruição de Nínive de maneira vívida e aterradora. Não são apenas palavras simbólicas, é uma cena de horror real. O profeta pinta um quadro sombrio. O estalar dos açoites, o barulho das rodas, os cavalos a galope e os carros saltando, cavaleiros atacando, espadas flamejantes e lanças reluzentes, muitos mortos e pilhas de cadáveres, corpos sem fim, tropeça-se sobre os cadáveres. Naum 3:2-3. A cidade que antes era o orgulho do mundo antigo, agora se transformava em um campo de morte. O som dos açoites ecoava pelas ruas estreitas. Os gritos dos guerreiros se misturavam ao rugido dos carros de guerra. As muralhas, antes consideradas intransponíveis, estavam sendo rasgadas como papel. Naum retrata a cena. Cavalos e carros invadindo as ruas, esmagando tudo à sua frente. Espadas cintilando sob o sol, ceifando vidas sem piedade. Cadáveres empilhados de forma grotesca, tantos que era impossível caminhar sem pisar neles. A violência era extrema e a humilhação total. Nínive, a cidade sanguinária, agora sofria a mesma brutalidade que havia imposto a outros. Além da devastação física, havia também a queda moral e espiritual. Aqueles que haviam confiado em Nínive agora se voltavam contra ela. Seus aliados a abandonaram. Seus deuses foram calados. Sua riqueza foi saqueada sem misericórdia. Naum descreve também a zombaria dos povos vizinhos. Em vez de lamentarem a queda da grande cidade, eles a celebravam. A crueldade de Nínive havia gerado apenas ódio e desejo de vingança entre as nações. Naum 3:19 encerra o oráculo com essas palavras impactantes. Todos os que ouvirem notícias tuas baterão palmas sobre ti, pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade. A queda de Nínive foi, para os povos oprimidos, como o som da justiça finalmente se fazendo ouvir. O horror da destruição não era apenas militar, era também divino. Era o julgamento de Deus se manifestando contra a soberba, a violência e a perversão. A cena final é de completo silêncio. Um silêncio pesado sobre as ruínas fumegantes. Uma advertência para todos os impérios que se levantam em arrogância, achando que podem zombar da justiça de Deus. As lições eternas do livro de Naum. O livro de Naum, apesar de curto e focado na destruição de Nínive, nos oferece lições profundas e atemporais. 1. Deus é paciente, mas também é justo. Por gerações, Nínive havia se entregado à violência, arrogância e idolatria. Embora Deus tivesse demonstrado misericórdia anteriormente, como vimos com a pregação de Jonas, a persistência da cidade no mal acabou provocando o inevitável, o juízo divino. Naum nos lembra que a paciência de Deus
não é sinal de indiferença, mas de misericórdia. Quando o limite da injustiça é alcançado, o julgamento vem de forma certa e severa. 2. Nenhum poder humano é invencível. Nínive parecia inexpugnável. Com muralhas imensas, exércitos poderosos e riquezas incalculáveis, ninguém ousava desafiar sua autoridade. Mas diante da justiça divina, toda essa força ruiu como areia levada pela enxurrada. Reinos, governos e impérios, por mais fortes que pareçam, não são nada diante da soberania de Deus. 3. A arrogância precede a queda. Nínive não apenas era poderosa, era soberba. Sua arrogância a levou a acreditar que estava acima da moralidade e do juízo. O livro de Naum expõe como a soberba de um povo pode ser seu maior inimigo interno, corroendo as bases de uma civilização até seu colapso inevitável. 4. Deus é refúgio para os oprimidos. Em meio à mensagem de destruição, há também palavras de conforto. Naum 1:7 declara: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Enquanto para Nínive havia juízo, para os justos havia esperança. A justiça de Deus não é apenas punição contra o mal, mas também proteção para os que sofrem debaixo da opressão. 5. A história é testemunha da fidelidade de Deus. O que Naum profetizou aconteceu com precisão assustadora. As ruínas de Nínive foram um lembrete visível para gerações seguintes de que Deus cumpre suas promessas, tanto de misericórdia quanto de julgamento. O desaparecimento de Nínive da história antiga foi tão completo que durante séculos muitos estudiosos duvidaram de sua existência, até que suas ruínas foram redescobertas no século XIX. O livro de Naum, portanto, é muito mais do que um relato antigo de vingança. É uma convocação à humildade, à fé e à confiança em Deus. Mostra que a história humana não é regida apenas pela força dos exércitos ou pelas riquezas das nações, mas, acima de tudo, pela justiça eterna do Criador. Naum levanta uma bandeira que ecoa até hoje. Contra a arrogância, contra a injustiça, em favor da confiança num Deus que vê, que age e que sempre será o juiz fiel da terra. A história de Naum e a queda de Nínive não são apenas registros antigos, são advertências poderosas e sempre atuais. Nínive, a cidade invencível, caiu. Não pelas mãos de homens comuns, mas porque o próprio Deus decretou seu fim. Sua soberba, sua violência e sua corrupção selaram seu destino. E Naum, o profeta quase esquecido, foi a voz que anunciou essa inevitável justiça. O livro de Naum nos lembra que nenhuma força humana, nenhuma riqueza e nenhum poder terreno são capazes de resistir à justiça divina. Por mais que o mal pareça triunfar por um tempo, Deus vê, Ele age, e no tempo certo, Ele estabelece seu juízo. Para nós hoje, a mensagem é clara. Confiança em Deus é nossa verdadeira segurança. Humildade diante dele é nosso caminho seguro. E viver em justiça e misericórdia é a única resposta sensata a um Deus que governa soberanamente sobre toda a terra. Assim como Nínive foi chamada uma vez ao arrependimento, também nós somos. E assim como a queda de Nínive foi um fato, também será a vitória final da justiça de Deus. Se essa história falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que edificam e trazem reflexões profundas sobre a Bíblia e a nossa vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio da nossa jornada pela Bíblia.